desbravadora de um mercado de luxo consciente, a Bayou Bag, que é um clube de assinatura e locação de bolsas e acessórios de luxo. É empresária de outros negócios, além disso, escritora. Hoje estamos aqui com a Fernanda Cordeiro. Fer, muito obrigada por participar desse momento tão importante aí para tantas mulheres, né, nessa troca de experiências. Obrigada eu pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado da minha doutora Giovana, da minha Nutri, aquela que também me ajuda a buscar aquele equilíbrio corporal. Aliás, tem que ser aquele tripé de corpo, mente e alma, né? Então, exatamente. Obrigada eu pelo convite. Ai, Fer, bom, vai ser uma delícia essa troca, né, você que trabalha com tantas mulheres aí, então vai ser uma conversa muito gostosa. Fer, né, você que lida diariamente com esse universo desse luxo consciente, pensando mais nessa parte da sustentabilidade, o que o consumo de alto padrão ensinou sobre as carências silenciosas das mulheres aí mais modernas de hoje? Eu acredito muito que a gente é um reflexo de como a gente está do seu lado interior, como a gente se sente, o que a gente quer mostrar para o mundo, o que me fez acordar e querer escolher um rosa, você um branco. Então, quando a gente acaba optando por buscar o universo de marcas de luxo, é porque através dessas marcas eu vou transmitir algo de pertencimento, algo de, acho que busca uma afirmação, ou uma carência, ou uma validação, dependendo das marcas, dos acessórios que a gente usa. O que faz muitas vezes a mulher deixar de usar uma bolsa de marca nacional para buscar, por exemplo, uma Louis Vuitton, uma Chanel, é sobre aquilo que ela quer transmitir. E eu acho que isso reflete muito como ela se sente, como o ambiente que você frequenta. Inevitavelmente, nós somos a média das pessoas e dos ambientes que a gente está. Sim. Então, isso é tudo moldado por esse impulso que vem de dentro de como a gente está se sentindo, né? Eu sempre falo assim que a gente tem na nossa carteira de clientes, é muito engraçado esse comportamento, geralmente as solteiras são mais assíduas nas locações, no clube de assinatura, tá toda hora trocando. Daí, quando começa um relacionamento, aí já fica um pouquinho mais morna, porque daí outros desejos, outras coisas começam a despertar em si, mas é isso, é bem interessante de ver essa procura. Muito legal, assim, né, você ter essa percepção das suas clientes conforme foi o passar da vida, né, em que momento elas estão. E você acredita que a forma com que a mulher consome, ela reflete em como ela se cuida? Eu acredito que sim. Às vezes a gente vê, eu acho que principalmente depois da pandemia, nós somos uma empresa, a Bayou Bag nasceu durante a pandemia e nasceu justamente porque eu comecei a observar que eu queria ressignificar o meu trabalho, deixar algo com legado, com propósito e que ia surgir uma demanda reprimida porque as festas, os eventos, tudo isso ficou 2 anos parados, né? E assim, as pessoas iam valorizar essa questão do abraço, de estar junto, de ver e ser visto, de sair, de querer buscar uma autoestima elevada. Eu sempre falo que a melhor roupa que uma pessoa pode usar é a roupa da autoestima, é a roupa de se sentir bem. Então eu acho que essa forma do autocuidado, ela reflete na forma do consumo, porque às vezes quando a mulher ela não está bem, vem aquela ansiedade, ou vem aquele desejo de consumir por impulso. Quantas vezes, até mesmo eu ou você, compramos uma roupa ou algum outro objeto que foi um impulso, a gente usou 1 ou 2 vezes e aquilo ali ficou parado no nosso closet, né? Então, não é... Às vezes a gente tem aquele desejo que momentaneamente vem aquela endorfina que deixa a gente feliz, aquele sentimento de, né, eu posso, eu também pertenço. Eu mereço, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Mas aí, às vezes, a gente para um pouco e pensa, nossa, não é sobre coisas. Eu não sou uma pessoa que eu penso muito sobre em coisas, eu penso sobre em causas, sobre experiências. E isso está mudando muito. Acho que depois da pandemia também as pessoas começaram a valorizar isso. E eu acho que reflete muito a forma como a pessoa está se sentindo, o que direciona ela no consumo. Sim, e isso é assim, maravilhoso, né? Puxando ali para a questão da alimentação, né? Então, quantas pessoas também chegam em casa e comem e estão ali tentando buscar um emagrecimento ou uma melhora da qualidade de vida, mas aí é o eu mereço, ou surge o negócio do nada, vai lá e come por impulso, come a mais, então, que também é uma maneira de você estar consumindo ali, né, e se auto-boicotando, né, sabendo que assim, você
poxa, você não pode exagerar daquela maneira, mas acaba exagerando, que consciente, mas por uma questão de impulso, acaba indo. De autorrecompensa, né? Eu acho que às vezes a gente tem alguns gatilhos que fazem com que a gente fique um pouco mais focado. Vai ter verão europeu, vai ter casamento, eu vou ser madrinha, vai ser festa da minha filha. N motivos que fazem com que a gente busque uma disciplina maior. A gente vê, por exemplo, na época do final do ano, todo mundo buscando se cuidar mais, porque aqui, principalmente no Brasil, vai colocar o biquíni e a conta chega. Mas, por outro lado, eu digo por mim, assim, nem deveria, mas naquele momento de ansiedade, o gatilho que eu disparo é na comida. Eu tenho um paladar infantil, então às vezes eu vou lá, abro a despensa, aí eu ataco coisas que não deveriam ser pra mim, que eram pras crianças. Eu falo, não, mas, poxa, mas hoje eu mereço. E aí depois que eu como aquele sentimento de culpa, eu falei, ai meu Deus, pra que eu caí? Se eu perdi pra um bolo de chocolate, eu vou ganhar pra quem? Aí vem aquela cobrança. Mas, Fer, isso, assim, é muito, muito comum, né? Então, por isso que, assim, eu sempre falo para as pacientes, a gente precisa achar o equilíbrio, que não é que não possa comer, e achar também, né, outras coisas que também vai dar esse conforto nessa parte emocional. Então, pequenas ações do dia a dia, pintar com as crianças, desenhar, ler um bom livro, achar várias atividades que vão liberar essa endorfina, que vai liberar essa dopamina, essa serotonina, para te trazer essa sensação de conforto. Substituir por outras coisas, né? Não somente a comida, né? Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que a gente é muito fruto do que a gente coloca para dentro. Então, a parte espiritual, a parte mental, as informações, o que eu tenho acesso, o que eu como. Quando às vezes eu dou uma parada, uma segurada no açúcar, além de dar aquela secada, minha qualidade de sono melhora, eu vejo vários benefícios, assim, então a gente reflete muito o que está aqui dentro. E até mesmo essa questão do consumo de luxo, né? Então, para uma pessoa vai lá e comprar por impulso bolsas de luxo, é totalmente diferente dela entrar numa locação, onde ela vai ter, sim, a sensação de estar ali, né, com uma bolsa de luxo, mas, né, sem ter, porque é um valor alto, investimento alto, né? Eu acho assim que uma das coisas mais interessantes do nosso negócio, Gi, é que a cliente ela pode fazer aquele test drive antes de comprar. Então, eu gostei desse modelo de bolsa, sei lá, da Yves Saint Laurent, mas ela é muito grande, é uma max bag. Faz sentido eu investir 30, 40 mil nessa bolsa? Eu vou usar no dia a dia? Então, nós temos várias clientes que procuram a gente, alugam e aí falam, não, faz sentido, eu vou lá e compro. Isso eu tô falando de um exemplo de uma bolsa clássica, uma bolsa preta, por exemplo, ou uma off-white, ou uma bolsa marrom. Mas eu tenho um casamento, eu tenho uma festa. Outro dia eu fui num aniversário que eram de cores diferentes, eu fui parecendo a Barbie, assim, a Penélope charmosa. Eu fui toda de rosa, bota rosa inclusive. Nossa. Aluguei, óbvio, na BioBag, a bota rosa, a bolsa. E aí foi muito legal. Mas essa festa já faz o quê? 1 mês e meio. Quando que eu usei de novo essa bota rosa? Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Não é bom para o meio ambiente, não é bom financeiramente falando. Eu acho que o Feng Shui mostra que energia parada também não é bom. Então a gente tem que repensar no que a gente faz mesmo e nos nossos hábitos de consumo. E isso eu acabei trazendo muito para a minha vida, assim, sobre escolhas. Isso eu quero, isso eu desejo, mas vai fazer sentido para mim? Vai ser benéfico para mim ou não? Esse tipo de consumo, esse tipo de lugar, isso me edifica ou não? Eu acho que chega uma fase na vida que mais de saber o que a gente quer, a gente tem que saber o que a gente não quer. Muito bem. Que não faz sentido, né, na nossa vida. Fê, exatamente. E esse consumo consciente é para tudo, né? É para o consumo da compra, é para o consumo do que você vai ingerir, é para o consumo do que você está acessando na rede social, né? O consumo com quem você está no seu ambiente. Então tudo isso influencia. Com certeza. E sabe uma coisa, Gi, só para finalizar, eu sempre falo assim para as minhas mentoradas, contexto é rei, né? Se eu te fizer uma pergunta, posso inverter rapidamente? Ai, meu Deus! Vamos lá. Se eu fizer uma pergunta assim, jogar, quem que enxerga melhor, a coruja ou a águia? Na sua opinião, qual você escolheria? Ai, gente. Qual que você acha? Eu acho que os dois, porque a coruja enxerga mais ali no plano e a águia enxerga por cima, plano. É um outro ponto de vista. Exatamente. Depende do contexto. Se a gente estiver falando sobre o dia, a águia tem uma visão maravilhosa. Mas se eu estiver falando sobre a noite, a coruja tem uma visão maravilhosa. Então, assim, depende do contexto. Então, em qual contexto de vida eu tô hoje? Faz sentido para mim eu, né, ir por esse caminho? Qual é o contexto? Então, a gente tem que estar sempre observando e tomando cuidado com isso. Exatamente. E existe uma ideia, né, que mulheres fortes não param. Qual foi o momento em que você teve que parar, né, e percebeu que isso era
né? O que te tornava até ainda mais forte. Eu acho assim, que coragem não é a ausência do medo, é você saber às vezes como enfrentar. E o parar não significa dizer que você vai desistir de alguma coisa, mas às vezes a gente tem que parar aquele momento, recarregar as baterias, repensar, rever a rota. Será que a gente está indo por um caminho bacana? Não está? Então, a última vez que eu dei essa grande parada foi durante a pandemia. Todo mundo meio que parou realmente, mas eu fiz uma transição de carreira no momento de lockdown. Eu decidi parar com uma operação de vendas diretas que eu tinha, uma distribuição com muitas pessoas que trabalhavam pra gente. Decidi parar para ressignificar e criar um negócio novo, que foi quando nasceu a BioBag. Só que eu não fiz essa virada de uma hora para outra. Eu fiquei ali 3, 4 meses parando, estudando, buscando, entendendo com calma. Às vezes é bom a gente dar essa respirada. Hoje eu faço isso muito, por exemplo, de domingo. Domingo é aquele dia que eu dou uma parada, que eu vou buscar o meu lado espiritual, que eu vou caminhar no parque, eu vou deixar o celular em casa, eu vou observar, eu vou contemplar. Quando eu sou atriz também, né? Uma das coisas que o ator ele precisa é ter repertório, é buscar na natureza, na observação. E se a gente fizer isso, a gente vai ver, por exemplo, que o mundo hoje está todo mundo aqui. As pessoas, tá todo mundo. Você chega no restaurante, você chega num salão de beleza, você chega no shopping, você tá ali, às vezes, uma festa entre amigos, tá todo mundo ali. Então a gente parar para contemplar. Eu faço muito isso com as minhas filhas. Vamos olhar, e essa nuvem no céu? Parece uma nuvem mesmo, parece uma estrela, parece um arco-íris, parece, então, assim, essa pausa é necessária. Não dá pra gente querer viver na velocidade 1.5, 2. Calma, né? Take a breath, né? E aí não é só aquela pausa assim, não, agora eu vou interromper, ficar, sei lá, 1 ano, né, fazendo um sabático. Não, são pequenas pausas mesmo, que a gente tem que valorizar esse momento de pausa para recarregar mesmo. E você sabe que o ócio, eu sinto que ele é muito necessário para mim. Às vezes, quando eu paro, vem aquelas ideias. Quando eu tenho, por exemplo, uma noite que eu descanso bem, eu acordo, parece que os anjos ou a cabeça, eu não sei, vem aqueles insights que eu falo, pode observar, às vezes, quando a gente está tomando banho, por exemplo, quando a gente está relaxando, vem umas ideias, ou quando a gente está dirigindo, não no trânsito caótico de São Paulo, né? Mas eu digo assim, vamos pro interior, sim, vamos pegar a estrada, ouvir uma música, tranquilo. Nossa, vem umas ideias, porque ali você se conecta com você mesma, né? Eu também gosto de viajar sozinha. 3, 4 dias sozinha. Que delícia! Gosto. Mas esse ano eu não fiz ainda, vou fazer. Mas eu tenho um cantinho do mundo que eu adoro, que é Paris, que quando eu vou fazer uma viagem que eu preciso ir para a Europa, eu separo 3 dias, eu vou sem ninguém saber. E quando eu posto é porque eu já saí de lá. Porque às vezes tem gente que tá lá, fala, vamos sair, vamos fazer uma coisa. Eu falo, não, aqui agora é o meu momento, 3 dias sozinha. Ai, que delícia, que delícia. E como mãe, né, de 2 meninas ali, o que você espera ensinar a elas sobre o sucesso de se cuidar e se amar, né? Ainda mais que você vive no mundo de mulheres mesmo, né, com a própria BioBag. Eu quero muito transmitir para elas o valor de liberdade de escolha. E escolha o seu difícil, né? Se você quiser estar com o corpo em dia, vai treinar, faz uma dieta bacana, né? Mas você vai ter que abrir mão de comer aquelas comidas gostosas. Mas ao mesmo tempo, se você quiser se entregar aos prazeres da dieta deliciosa, mas que vai te trazer uma consequência, escolha difícil de não estar se sentindo muito confiante na hora de colocar um biquíni. E a vida, a gente está sempre fazendo essas escolhas, e eu acho que a liberdade de escolha é o que eu quero levar para elas. Tudo na vida tem um trade-off, não existe nada que cai do céu, você tem que fazer aquela manutenção. E eu acho que é a escolha de saber o que quer e o que não quer, analisando o contexto, como elas estão, né? Eu acho que é a gente buscar estar bem, a autoestima, a vaidade, eu acho que isso é muito bom quando a gente tem isso, mas isso vem muito de dentro para fora. Não adianta às vezes você recorrer, por exemplo, a um Monjaro e você tá com um pique de ansiedade, você vê que agora eu emagreci, eu tô bem, mas por dentro você tá insegura, você não tá feliz, você tá com várias dúvidas, então é buscar essa liberdade e também não seguir essa ditadura louca que a gente vê de filtro, de rede social, de que tem que estar assim, tem que estar assim, não. Perfeição que não existe, né? Que não existe. O conceito de felicidade, ele não pode ser colocado igual para todo mundo. O que é estar feliz para mim, às vezes é diferente para você. Sim, com certeza. Então é buscar essa liberdade de, acho legal, por exemplo, em janeiro tá todo mundo esquiando. Não, eu tô lá em Pernambuco com a minha família. Talvez esse ano até vai esquiar. Mas eu não fico naquela cobrança, eu tenho que ir porque tá todo mundo esquiando. Não, eu vou quando achar que eu tenho que ir, tá tudo bem. E é até mesmo pra questão do corpo, né? A gente vê lá mulheres esculturais. Ok, mas eu tenho o meu limite, eu tenho
tenho que treinar, tenho que me alimentar, mas eu tenho uma genética por trás disso, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho meu trabalho, eu não vivo para isso. E saber, isso me pertence, isso não me pertence. E é ok, porque as minhas escolhas são os meus filhos, tudo isso, não é só uma coisa. E o que você falou é muito bom, né, Fer? É saber, porque às vezes a gente fica pensando só no que a gente quer, mas a gente tem que saber também o que a gente não quer. Essas escolhas são importantes. Isso é muito, muito bom. Se o autocuidado fosse um investimento a longo prazo, qual foi a decisão mais lucrativa que você já tomou para você mesma? De autocuidado? Olha, de maneira geral, se eu tivesse que escolher uma única coisa, seria no conhecimento. O conhecimento, gente, ele liberta. O conhecimento, ele te traz muita coisa. Assim, quando eu parei para escrever minha primeira obra literária, Protagonista, eu fui buscar repertório. Então, eu fui ler, eu fui estudar. E aí, eu fui aumentando meu nível de consciência numa série de coisas. Até me ajudou na dieta. Porque eu mostrava na dieta, na parte de financeira, de gasto, eu falava, gente, se eu perder por um pedaço de bolo, ou se eu coloquei isso aqui como propósito, se eu não fizer, cadê meu autocontrole? Então, a parte de neurolinguística, a parte de relacionamento, a parte de entender de onde eu vim, para onde eu estou indo, reorganizar a rota, a parte de entender, eu quero cortar o açúcar, não só porque eu quero secar, mas entender o quanto isso é saudável ou não é saudável, né, na minha dieta. Então, acho que eu investiria muito no conhecimento. E na parte do corpo, eu acho que a dieta, sem dúvida, porque a gente não tem jeito, a gente é o que a gente põe para dentro, o que a gente consome. Por mais que você tenha uma dieta, um treino regular, assim, vou 4, 5 vezes na academia, mas se eu não tiver um sono de qualidade, se eu não ingerir alimentos que me ajudem nisso, não tem mágica. Exatamente, né? E assim, Fer, a atividade física é importantíssima, mas ainda a alimentação vai acabar pesando muito mais em relação a isso. Então não tem caminho curto, não adianta buscar atalhos. Eu sempre falo assim, nada contra o Monjaro, eu acho que ele ajuda até você buscar um caminho, nunca usei, mas tá aqui, ó. E o conhecimento é uma das coisas assim que eu faço questão de passar para os meus pacientes. É você entender o porquê das coisas. Porque é diferente. Você não pode comer açúcar. Mas por que eu não posso comer açúcar? O que isso vai fazer? Ou, você pode comer açúcar, mas como que você vai comer? Qual maneira? O que você tem que raciocinar na hora de comer um açúcar? Para diminuir os danos. Então, assim, é ter esse conhecimento que você vai sim conseguir ter uma flexibilidade alimentar e um equilíbrio, né? Não só alimentar, mas para outras áreas da nossa vida. Então, ter esse conhecimento é muito, muito importante. Eu também tenho um curso que se chama Mulher Plena, que é isso, é trazer o conhecimento para essas mulheres após os 40 anos, que cuidados simples que a gente deve ter na nossa vida, que mudam a nossa disposição, sim, a nossa qualidade de vida, né? Então isso é muito importante. E a gente entender que o nosso metabolismo, eu sei porque eu tenho 40 agora, e gente, o metabolismo muda, não adianta, a gente tem que realmente ter esse conhecimento, se conscientizar e falar, peraí, o contexto que eu estou agora é outro, então como é que eu ressignifico algumas coisas, onde eu mudo a energia, sim, no que ia pro açúcar para eu colocar em outra coisa, né? Que vai me libertar, vai me dar uma sensação gostosa também. Bom, e qual o seu momento nutri todos os dias que você classificaria? De manhã cedo, quando eu acordo, eu tenho todo um ritual. Tenho aquele ritual da oração, depois aquele ritual do skincare. Aprendi com você a tomar água com limão espremido na temperatura ambiente. Deixo as crianças na escola, volto, tomo meu café e daí eu vou treinar para poder começar o dia naquele agito. Então eu não abro mão. Tem coisas que eu precisei organizar na minha vida para ter uma boa gestão e dar conta de tudo que eu faço. Então eu não sou mais aquela pessoa multitarefas. Eu faço sim várias coisas, mas cada uma no horário que eu determinei. Então, por exemplo, eu tenho minha rotina, o que eu vou fazer das 6 às 6h30, das 6h30 às 7, das 7, e eu não negocio isso. Isso para mim é inegociável. Cada coisa na sua caixinha. Na sua caixinha. Então, por exemplo, como, sei lá, eu já sei que 7 horas eu vou sair de casa, até 7h30 eu já vou ter deixado as crianças na escola. Esse momento eu não abro mão. É o meu momento de estar ali com elas. Quando eu volto, já estou fazendo outra coisa. Da atividade física é nesse bloco de tempo. Às vezes tem um imprevisto, alguma coisa, mas é às vezes, é a exceção, não pode ser a regra. Sim. Então acho que a gente tem que realmente ter. Um dia que a gente perde, a gente não consegue recuperar. Aquele exemplo da maçã. Todo mundo sabe que é saudável comer uma maçã todos os dias. Tá bom, comi segunda, comi terça. Quarta, quinta e sexta eu esqueci. Adianta no sábado eu querer ingerir 4 maçãs? Não vai resolver.
Então, assim, ó, passou o tempo, tudo na vida é time. Então, e isso é bem aquilo daquelas ali, pessoas que fazem, né? Segunda a sexta, aquela dieta assim, né? Perfeita, assim, passando fome, se matando na academia. Chega sábado e domingo, se mata de comer como se o mundo fosse acabar. Pé na E aí, jaca. assim, Não resolve. e não tem equilíbrio nenhum e não consegue, né, ter a consciência e nem o conhecimento de achar, né, o prazer em comer da maneira certa, né? Então isso aí entra com a questão do conhecimento novamente. Fer, agora a gente tem um quiz rapidinho com Vamos lá. uma palavra de resposta, ok? Uhum. O primeiro hábito que você abandona quando está exausta? Que eu abandono quando eu estou exausta? É celular. Ótimo. O que mais sabota o seu autocuidado no dia a dia? A ansiedade. Um luxo que não abre mão? Escolha. Uma bolsa que te representa? Chanel. Eu também amo. Se for escolher uma marca, amo Chanel. Fê, muito obrigada pela participar, por compartilhar aí, né, um pouquinho da sua história, da sua experiência nesse momento tão especial que a gente está preparando para as mulheres. Obrigada, prazer estar aqui com você. E é isso, acompanhe tudo por aqui. Beijos. Obrigada.